Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline os Livros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que foi um achado surpreendente, um feliz encontro. Eu tinha baixado a amostra desse livro no meu Kindle, pesquisando alguma coisa para ler diferente eu encontrei. Como vocês já devem ter visto pelos slides que eu coloquei aqui, o livro se chama Seu Paciente Favorito, em francês, Leur Patient Préféré. E para quem é psicólogo, psicanalista ou médico, quem nunca teve o seu paciente favorito? Ou até mesmo mais de um? Quem nunca ficou admirado com a história de alguém ou de certo modo se identificou durante um atendimento com um paciente e tinha, claro, sem nunca confessar para ele nem para outros pacientes, mas quem nunca teve essa experiência de ter mais gosto de atender um determinado paciente do que o outro. Baseado nesse acontecimento de ter um paciente preferido, a jornalista Violaine de Monclos vai escrever então um livro contando 17 casos clínicos. É claro que aqui ela vai se ater aos casos atendidos por psicanalistas. A maioria deles aqui são também psiquiatras, homens e mulheres. São francófonos, alguns franceses, outros vêm da Suíça francesa. Então é um livro em que a jornalista vai mergulhar nessa pergunta: o que nos faz escolher um paciente preferido? E cada um desses psicanalistas, são 17 casos ao todo, cada um vai responder então por que aquele paciente pode ser chamado do seu paciente favorito. Porque aquele paciente despertou alguma coisa dentro do analista, ou até despertou a função de analista dentro daquela pessoa que estava ali. Seja no início da vida profissional, seja no meio, seja mais para o final da vida, quando o analista já viu de tudo. A emergência desse acontecimento, dessa experiência de ter um paciente favorito, vai ser a grande ambição aqui da jornalista, o grande fio condutor do livro. Alguns desses analistas são ex-alunos do Lacan, são analistas mais ilustres, mais desconhecidos, mas todos eles vão se deparar com essa experiência. Apesar da neutralidade que é exigida da gente, nós não podemos... Claro, a gente sempre prefere ou não alguma coisa, mas a gente deve manter uma certa neutralidade, a gente não deve colocar as nossas emoções ali, mas existe alguma coisa na fala do paciente, no inconsciente, que mexe com a nossa experiência, que mexe com a nossa análise, apesar de tantos estudos teóricos, análise pessoal, tantas coisas que nós fazemos, supervisão, existe ali alguma coisa do inconsciente do paciente que ativa o nosso inconsciente. O nosso trabalho como analista é muito guiado também por isso, não apenas por aquilo que a gente aprendeu. Às vezes a gente fala alguma coisa e só depois a gente vai saber o efeito que aquilo teve na vida do paciente, no processo analítico e até mesmo no nosso trabalho como analista. Um trabalho sobre o qual a gente tem sempre que estar refletindo, se perguntando e encontrando ali a razão de ser desse trabalho na prática do dia a dia. Eu não vou contar para vocês todos os 17 casos, porque iria estragar completamente a graça do livro. Eu vou contar 2 casos que eu achei meio bobos. O primeiro deles diz respeito a um homem que procurou a psicanalista Danielle Levy. Esse paciente, chamado de Augustin, ele a procurou por uma queixa de impotência sexual. Ele não conseguia satisfazer a sua noiva e ela tinha ido embora. E ele então tinha ido lá em busca de resolver esse problema. E a própria analista diz que ele era daquele tipo de paciente que sabia jogar o jogo. Ele já conhecia muito sobre psicanálise, ele sabia da regra da associação livre, então ele se comportou como um aluno, um paciente modelo. Ele jogou o jogo, ele rapidamente tratou de melhorar. E esse é um caso descrito bem brevemente pela Violaine de Monclos, a autora, e é um caso meio circular, meio fechado. É um caso que tem um final feliz, não que as análises não tenham um final feliz, mas é um caso que não tem muito mistério, nada intrincado, é um caso aparentemente simples.
E, no entanto, esse é o caso, o paciente preferido dessa psicanalista. Um outro caso é de uma moça que foi abusada quando era criança por um escultor que morava numa espécie de prédio comunitário, uma vila na França, na cidade de Paris. Então ela vivia solta pelo edifício e ela acabou sendo abusada sexualmente e também moralmente, porque o escultor deu a ela a ideia de que ela tinha sido feita para grandes coisas, de que ela era uma espécie de musa inspiradora. E ela então ficou nessa expectativa, nessa esperança de que ela precisava ter sempre os papéis principais, sempre aguardando esse lugar que deveria ser dado a ela, esse lugar que pertencia a ela por direito. Então ela nunca conseguia se encaixar bem num papel de coadjuvante e ao mesmo tempo ela nunca conseguia o papel principal e ela não conseguia então desempenhar nenhum papel na vida, esperando esse dia em que ela seria colocada como a musa inspiradora, a grande musa de algum diretor, algum escultor, de algum público. Esse caso foi atendido por um psicanalista homem, eu esqueci o nome dele agora, vou colocar aqui embaixo na hora que eu estiver editando, mas para ele foi a paciente favorita porque colocou em questão para ele uma relação que ele tinha com a música, com a arte, essa ideia de nunca chegar a atingir o lugar que lhe é merecido, apesar dos esforços que se faz. Então, esse questionamento dela, essa grande queixa que, na verdade, ela não tinha, a queixa dela era nunca encontrar um homem que fosse à sua altura, ou nunca encontrar um papel, um trabalho que fosse à sua altura, era também uma questão do próprio psicanalista, anos antes. Então, ele acha que conseguiu ajudá-la a partir desse momento. E ela foi, então, a sua paciente favorita. Ele conseguiu ajudá-la e ela conseguiu se encaminhar na vida. Mas também não é um caso que é descrito com profundidade, que mostra um detalhamento e faz a gente, como psicanalista, pensar, caramba, esse caso é real. Ele tem ali uma âncora na realidade. A gente consegue imaginar ali o paciente falando, o analista agindo e pontuando as falas dele. É um caso, sabe, tem uma materialidade que a gente, quando trabalha na área, reconhece ali. Então, esses dois casos eu achei um pouco inconsistentes, embora enquanto histórias, essa história Escultor no Pátio, da moça abusada sexualmente e moralmente, é uma história bem interessante, triste, claro, dramática, mas enquanto história funciona muito bem. Mas enquanto relato clínico, esses dois eles não têm muita consistência, mas são histórias interessantes. Agora, passando para os dois casos que mais me fascinaram aqui. O primeiro deles é o caso O Avião Errado. É o caso do paciente Benjamin, atendido pela psicanalista Eva Marie Golder. E é um caso muito interessante. O Benjamin é um menino, o Benjamin, né, se vocês quiserem, ele é um menino de 8 anos. Ele é um dos filhos de uma família numerosa que vive no interior e que vive dessas práticas de tirar o leite da vaca. E eles precisam se deslocar de trem para chegar até o consultório da psicanalista. Mas é interessante porque os pais dele, os pais têm muita sensibilidade. Eles percebem que falta alguma coisa, tem alguma coisa de diferente nele. O Benjamin, ele não se adapta ao colégio, ele tem dificuldade na relação com os irmãos. Sabe aquela criança que está sempre fazendo uma coisa esquisita, tem um comportamento esquisito? Então ele destoa muito dos outros irmãos. E a psicanalista, ela vai então usar a metáfora de um livro chamado O Avião Errado. É o livro de um escritor húngaro chamado Ferenc Karinti, e ela vai colocar a tarefa do psicanalista como uma espécie de tarefa do tradutor.
na relação do paciente com o outro, esse grande outro, o mundo, e na relação do paciente com os pais. Ela vai dizer que a questão do autismo é a questão de uma outra linguagem. É como se o paciente falasse uma linguagem e estivesse num ambiente em que a linguagem falada pelos outros, pelos demais, fosse uma outra linguagem. A história do livro que ela usa como metáfora é assim, um escritor, um viajante, ele chega num lugar errado, um país onde ele não fala a língua e ele é carregado pela avalanche de situações. Primeiro ele é levado para a segurança do aeroporto. Eu não li a história do livro, eu não li o livro, quero muito ler. Aliás, se vocês já ouviram falar nesse livro, O Avião Errado, nesse autor, comentem aqui embaixo onde é que eu posso achar, quero muito ler. Mas essa ideia do personagem do livro ser arrastado por essa língua do outro, por essa língua desconhecida que ele não fala e ele não tem condições de decodificar, de significar essa língua e de conseguir entrar nesse jogo de trocas sociais. Essa é a grande metáfora, é a grande genialidade da psicanalista, inclusive da jornalista ao contar essa história, é essa ideia de que o analista deveria agir como um tradutor. E a ideia do autismo ser essa experiência tão difícil de não entender a língua do outro, de ter uma linguagem própria e de ser arrastado por esses significantes com os quais a criança não se identifica, nos quais ela não se ancora, né? Parece um terreno baldio. É uma situação muito triste. Mas a forma como ela vai tratar isso numa época em que não existiam os recursos que nós temos hoje em dia, recursos de terapias, recursos de medicação, recursos de mudança nutricional. Então ela vai fazer esse papel de tradutora e ela vai fazer com que o menino ele cresça, ele consiga frequentar a escola, ele consiga entender o que está sendo pedido dele. Então ele vai conseguir, dentro das suas limitações, ele vai conseguir seguir um caminho na vida e alcançar uma certa autonomia, que era a grande preocupação dos pais deles. Dos pais dele, dos irmãos, né? Era uma preocupação da família toda. É um caso muito bonito, muito emocionante. E essa ideia de ser arrastado por uma língua desconhecida é uma ideia muito interessante, é uma ideia brilhante. E acho que, tanto quanto eu, a Violaine de Monclos deve ter se identificado com a história desse paciente, porque acho que é a história que ela descreve da melhor forma, né? Ela entra na história, ela vibra com aquilo que está sendo tratado. A outra história foi um caso atendido por uma psicanalista chamada Muriel Fliss-Treves. Essa psicanalista vai receber uma moça que tem 40 anos mais ou menos e ela tem dificuldade de engravidar. Ela já se submeteu a várias terapias, ela já teve várias gestações mal sucedidas, já passou por experiência de fertilização in vitro, ela já tentou de tudo e ela não consegue segurar nenhuma gestação. E ela vai ali para a psicanalista com essa ideia de que a psicanálise pode ajudá-la a ser mãe. Que colocação interessante, né? A psicanálise, ir a um psicanalista pode ajudá-la a se tornar mãe, a ter um filho. Então é como se ela pedisse para a analista dar a ela um filho, possibilitar a ela essa função de ser mãe. E a história dela é muito interessante, porque ela é a filha mais nova e ela, no entanto, era uma espécie de pequeno soldado da família. Ela estava sempre substituindo a mãe nas tarefas. Ela fazia companhia para o pai, ela limpava as coisas do pai, cuidava do bem-estar. Era como se fosse uma Cinderela, uma pele de asno da família. Estava sempre pronta a atender aos desejos de todos, como se fosse uma empregada mesmo. E ela era vista pela mãe exatamente como essa figura que iria substituí-la. Em diversos momentos na sua história, ela teve que ir para outro país
e substituir a mãe nesse lugar de prover a família com esses cuidados domésticos. E ela era a única que naquela idade não tinha oficialmente estabelecido uma família. Ela vivia há 8 anos com um rapaz que não era da mesma religião que ela. A família não aceitava. Todas as vezes que ela tentava falar com o pai, que ela encetava um assunto que tinha a ver com o relacionamento dela, eles desconversavam, saíam, não queriam saber. Parecia que eles queriam exatamente que ela ficasse para sempre naquele lugar de soldado, de guarda da família, de empregada da família. E aí, com a análise, com o tratamento e com a maneira como ela vai mudando a relação que ela tem com os pais e com os irmãos, com o apoio dos irmãos, ela consegue finalmente levar o rapaz, com quem ela já está há 8 anos praticamente casada, para conhecer a família. E a partir do momento então em que ela consegue oficializar essa vida que ela já levava para a família, ela então consegue segurar uma gestação. E ela vai ter um filho e vai depois escrever para a analista, agradecendo e explicando para ela essa experiência de ser mãe, o que significou para ela. Tem mais outros detalhezinhos aí nesse caso, não vou contar para vocês poderem ler e aproveitarem. Pontos fortes do livro. É um livro muito, muito bonito. É um livro escrito por uma leiga, ela é uma jornalista, ela não é psicanalista, mas ela trabalha de uma forma muito respeitosa com os conceitos, ela tenta explicar. É claro que ela não vai dar uma aula de psicanálise, é claro que ela vai cometer alguns deslizes, mas não é isso que a gente quer dela no livro. Essa sensibilidade que ela mostra em descrever, em contar pra gente essa ligação do analista com seu paciente favorito é muito legal. Claro que em alguns momentos ela vai escrever de uma forma que parece que ela tem um certo preconceito, parece que, ai caramba, mas o que acontece no encontro entre analista e paciente, entre 4 paredes, uma coisa misteriosa, uma coisa íntima. Então, em alguns momentos vocês vão ver isso, que ela desliza um pouco por esse lado e coloca o grande mistério da análise meio que limitado a esse encontro tão excêntrico, tão diferente, como a profissão de analista é excêntrica, quando na verdade é uma profissão até bastante comum. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de ler esse livro. Eu queria muito falar desse livro pra vocês. Acho que é uma leitura imperdível. São 160 páginas, se eu não me engano. É muito rápida a leitura. A gente tem vontade de devorar, de ler o livro. E quando acaba, a gente fica sentindo falta de encontrar com mais casos clínicos, com mais pacientes preferidos. E você? Se você é psicanalista, psicólogo, se você é médico, você tem aí algum, ou já teve algum paciente preferido? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, se é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like, deixa um comentário, é super importante pra mim. Tchau!